Uma vez eu encontrei uma senhora no aeroporto e ela já era bem idosa. Ela estava acompanhada do filho e ela tocou no meu ombro assim e com muita serenidade ela me disse: outro dia eu ouvindo o programa que o senhor estava fazendo, eu identifiquei um defeito em mim que passou a minha vida inteira me acorrentando. Mas eu não fui capaz de perceber. Aos 92 anos, que é a idade que eu tenho hoje, ela me disse, eu pude perceber o quanto eu fui prisioneira desse defeito. Eu não sei quanto tempo me resta, Padre Fábio, mas eu sei que naquele dia, a reflexão que o senhor fazia iluminou a minha consciência de um jeito que é como se eu tivesse arrancado ele com a mão. E eu não me permiti mais viver conforme as regras daquele defeito. Sabe quando você percebe que você participou do processo do outro? Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. Que às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus, para. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Então quando eu quero corrigir um defeito meu, e para isso a igreja nos ensina a dinâmica dos sacrifícios, né? Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Ele fica difícil para ele mesmo. Pode observar, pessoas muito difíceis são difíceis antes para elas. Antes de serem insuportáveis aos outros, elas são insuportáveis a elas mesmas. Por isso que elas têm tanta dificuldade de lidar, de estar com os outros, de serem instrumentais de coisas boas, né? Então, se eu não quero as regras dos meus defeitos, se eu não me incomodo para deixar de estar adaptado a eles, aos meus vícios, se eu não faço esse movimento, eu vou me tornando uma pessoa insuportável. E isso é muito interessante, porque isso deve ser para nós um termômetro de conversão. Eu sou suportável? Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. Eu particularmente costumo dizer que nós cristãos somos os grandes responsáveis pelo ateísmo. Pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso, sim, rever o quanto de Deus já aconteceu. Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso, porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém.
eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles. Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insolente. Sabe que uma vez, diante de uma dificuldade que eu estava tendo, um momento que eu estava vivendo difícil na vida, eu estava percebendo que a minha equipe tinha medo de mim. E nada pode ser pior do que isso. Uma coisa é a sua equipe ter respeito por você. Outra coisa é ela ter medo de você. Quando eu coloco medo nos outros, eu preciso rever com muita honestidade a minha conversa. Não posso compreender isso, sabe? Quando eu, no exercício de ser quem eu sou, eu distrato as pessoas. Finjo que elas não existem, que você se acha o melhorzão, o bonzão da história. Quantas vezes nós vemos isso? Ao passar pelo prédio, o porteiro que está ali. Meu Deus, esse homem participa da minha vida. Ele pode até não entrar na minha casa todos os dias, mas eu passo por ele todos os dias. Eu quero saber quem ele é. Eu quero saber o nome dele. Eu quero participar. Eu quero estabelecer com ele a partir daquele momento pequeno que nós temos. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom? Mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências. Ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício. É bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz. E esse é o primeiro benefício da conversão. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuficiente. Para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. Porque Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda é empecilho para a sua realização. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. E essas consequências, elas atuam diretamente no nosso caráter. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Que a graça de Deus aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir desse amor, desta misericórdia, nós possamos voltar ao nosso. Assumir o lugar
voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. É fácil você se aproximar de uma criança. Até no primeiro momento ela pode te tratar com certo desdém, mas daqui a pouco você vai quebrando a barreira com ela e você se torna uma pessoa próxima. Ela ganha uma confiança em você. A criança tem um sistema que gira em torno de poucas necessidades. Nós não. O nosso mundo é muito complexo. E Jesus fala que se nós quisermos entrar no coração das coisas, no coração do mundo, nós precisamos alcançar essa simplicidade. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. Porque essas consequências, elas atuam diretamente no nosso caráter. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus é. A gente vai se construindo assim. Quanto mais eu permito que esse projeto de simplicidade tome conta do meu coração, maior é a possibilidade que eu tenho de ser uma resposta favorável ao mundo. Uma resposta que ajude a edificar. Já que existem tantas pessoas hoje não dispostas a edificar absolutamente nada. Eu, Padre Fábio, se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso, sim, rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Minha gente, não são só as toxinas que nos viciam. O ódio nos vicia. O preconceito nos vicia. Às vezes nós não temos coragem de pegar uma arma e matar o outro como aqueles fizeram lá em Paris. Mas a gente mata o outro de outra forma. Matamos com o nosso desprezo, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. Apontamos para o outro de maneira cruel e ainda nos sentimos cristãos por isso. Quando não damos ao outro a oportunidade de ser quem ele é, quando a gente o limita a ser aquele personagem que nós imaginamos. Eu não gosto daquela pessoa porque ela é assim, assim. Quem disse? Você imaginou assim. E Jesus nos ensina, nós que somos cristãos, compreendemos a eternidade como uma bonita e feliz oportunidade de estar em Deus e com as pessoas que amamos. Querer e buscar esse reino de Deus já nos dá a oportunidade de começar a construir este reino aqui hoje. Porque é natural que se eu quero viver essa eternidade, se eu busco merecer essa eternidade através das minhas atitudes, eu naturalmente seria uma pessoa melhor. Quem tem como meta o reino dos céus, vive essa proeza de tornar o reino humano também muito agradável. É quando a gente escolhe a diminuir as diferenças entre nós, quando a gente se dispõe a ser um pouco mais amoroso, a responder menos com ódio. Então, o amor das pessoas é o principal motor para a nossa transformação. Então, se nós temos uma casa onde as pessoas se amam, onde o amor, o vínculo é cultivado, certamente nós teremos um ambiente muito favorável à felicidade e à realização das pessoas. E isso é interessante porque quando eu sou verdadeiramente amado por alguém, eu acabo aceitando a palavra daquele que me ama. Eu aceito melhor a correção quando ela é feita com amor, porque eu sinto que ela está muito comprometida com o meu bem-estar. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuportável, para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. Porque Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda
é empecilho para a sua realização. Jesus fala que para a gente alcançar esse reino, para a gente entrar no reino que é eterno, e nesse reino que já se antecipa aqui, a gente precisa se despojar, ter um coração simples. É quando eu me disponho a não me apegar ao que é excesso. Você pode observar uma criança, a primeira compreensão que ela tem do mundo é a sua necessidade mais urgente. Ela não consegue ver além disso. O contexto de uma criança é muito simples. É um contexto muito simples, é muito direto, não tem muita complicação. À medida em que a gente vai ficando adulto, a gente vai complexificando a estrutura da nossa vida. Nós vamos tendo muitas necessidades, né? A gente vai construindo tantas estruturas para a gente ser feliz. Uma criança não. Solta uma criança num campo com seu pai, com sua mãe, uma bola, uma bicicleta, e o mundo está perfeito. Mas à medida em que a gente vai crescendo, nós vamos criando necessidades e a gente vai se distanciando cada vez mais da felicidade, porque a gente impõe tantas condições para a gente ser feliz que fica difícil atingir essa felicidade. Nós não podemos perder, nós não temos o direito de fazer isso com a gente. Perder a oportunidade de fazer os nossos sofrimentos valerem a pena. E volto a dizer, se a gente não faz esse movimento da simplificação, da simplicidade, de simplificar os nossos processos, nós não vamos ser amigos de ninguém, porque nós vamos ficar sempre na antessala do preconceito, ou então na antessala do rancor, da mágoa e do ódio. Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. Até para mim, não é para o outro não. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. E às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus. Para. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Hoje nós tivemos em Paris uma manifestação de ódio, de intolerância. Quando o nosso coração está visitado por esse reino dos céus, esse desejo de merecer o reino, nós nos antecipamos com as nossas atitudes. É por isso que a proposta cristã, ela é profundamente existencial, ela abarca a nossa vida. Não é uma teoria que nos coloca apenas ajoelhados diante de um altar sagrado. O cristianismo é, antes de tudo, uma proposta de ter dentro da nossa cabeça, no nosso sistema mental, um jeito de ser e de viver. Eu, particularmente, costumo dizer que nós, cristãos, somos os grandes responsáveis pelo ateísmo no mundo, pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Se você tem isso, se você se dá o direito de ter isso, de descomplicar, de viver esse despojamento que te faz feliz, então está no caminho certo. Eu acho que essa é a mística que todos nós precisamos viver diariamente. Essa novidade que o ano pode representar, essa oportunidade que a gente tem de acreditar que alguma coisa pode ser diferente. Pode ser um ano maravilhoso, porque ele será maravilhoso não pelo conjunto de material do material que nós vamos alcançar. Não. Pode ser que a gente dê passos atrás, que a gente ganhe menos, que a gente opte por ter menos.
Mas se a gente faz um investimento afetivo e espiritual este ano, eu quero que seja um ano onde eu vou amar muito. Eu quero estar presente na vida das pessoas que eu amo. Eu quero estar presente na vida dos meus filhos, dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe. Eu quero estar presente na vida dos meus irmãos. Eu quero estar presente na vida dos que trabalham comigo. Eu quero optar por um ano que me faça ser mais criança, ser mais simples, com menos complicações, menos complicações. Volto a dizer, às vezes, dentro da nossa experiência religiosa, essa hipocrisia, ela compromete todo o resultado. Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências, ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido do erro que comete, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Então vamos pedir isso, que a graça de Deus aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir desse amor, desta misericórdia, nós possamos voltar ao nosso lugar. Assumir o lugar. Voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. Ou melhor, para que a gente seja o que Deus sabe que nós podemos ser. E nós temos muitos dias pela frente para fazer essa faxina da alma, fora tudo aquilo que nos impede de viver a vida que realmente podemos viver. Padre Fábio, meu nome é Maria e gostaria que o senhor me desse um conselho. Eu sou a caçula de 4 irmãos, sempre fui criado com muito amor e cuidado por todos de minha família. Mas infelizmente isso prejudicou na formação de minha personalidade, pois me tornei uma pessoa dependente da aprovação dos outros e com dificuldades de encontrar algo que eu realmente goste de fazer em termos de profissão. Ou até melhor, até gosto. Já terminei um curso superior, sempre fui muito estudiosa, só que fico com medo, ansiosa, ao realizar tarefas básicas de minha profissão e ao enfrentar novos desafios. E isso me angustia e tem sempre me acompanhado. Deus sempre foi muito bom comigo, Padre, e quero muito perder este medo. Sou consciente de que preciso perdê-lo, só que não estou conseguindo. Padre, eu gostaria que o senhor me desse uma orientação. Quando o processo de educação, ele nos atinge por inteiro, né? E ser educado é a gente receber constantemente influências dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos professores, dos amigos dos nossos pais que frequentam a nossa casa, enfim, de todas as pessoas que de alguma forma têm acesso a nós. Como você reconhece este medo, essa incapacidade de tomar decisões, é bem provável que você tenha passado por um processo de educação. Não sei quem foi mais determinante na sua educação. É interessante que quando a gente vai analisar com mais calma uma realidade, algum problema mais concreto, né, e a gente tem condições de acompanhar a pessoa por um período mais longo, a gente acaba descobrindo qual foi a figura mais ascendente sobre a pessoa. Aquela que de fato determinou a personalidade. Geralmente existem alguns pais que são mais fortes no processo da educação e os filhos acabam tendo muitas características do pai. Mas existem famílias que são mais maternas. E é até interessante, pode ser que você nunca tenha parado para pensar muito sobre isso, mas é bom que cada um de nós saiba quem é que teve mais influência sobre a minha personalidade. Porque aí você tem como consertar muita coisa também, porque você é quase que um espelho naquilo que você olha, né, no outro. Outro dia, eu estava conversando com um amigo meu, e ele me confessou que ele não sabia comprar uma roupa se a mãe não estivesse do lado. E eu disse para ele, meu amigo, isso não é nada saudável para você. Você tem 20 e poucos anos e ainda depende da sua mãe para comprar uma roupa. Ah, mas a gente cresceu assim, lá em casa
A minha mãe faz questão de ir comprar a roupa pra gente, e acabou que eu não me acostumei, eu não sei entrar numa loja para comprar. Pronto, isso não é uma atitude de uma pessoa madura. Porque no dia em que a mãe não está do lado, ele não funciona. A pessoa fica extremamente dependente da mãe. E para ele, qual que era o exercício prático? Começar a exercitar-se em entrar numa loja e comprar aquilo que ele quer. Desvincular um pouco a vontade dele da vontade da mãe. Perceber que é um indivíduo, que ele é diferente, que ele não é a extensão da mãe. Quando a gente educa uma criança, há duas possibilidades. Ou nós vamos educá-la para um processo de heteronomia e depois de autonomia, ou nós vamos educá-la para um processo de, aquilo que na psicologia a gente chama, você usou o termo dependência, né? Eu diria uma falta de quase que uma lacuna na personalidade, a ponto de impossibilitá-la de tomar decisões importantes, por exemplo, sem que ela esteja aprovada por um monte de gente por trás dela. Essa falta de autonomia é um problema muito sério, que nós podemos identificar desde o processo mais tenro da nossa idade. Quando ali você era criança e você dependia muito da aprovação do pai, da mãe. Infelizmente, quando as pessoas já estão crescidas, o processo de retorno para essa autonomia ele é sempre mais doloroso, ele é sempre mais difícil, mas é possível. Como? Quando você começar a se exercitar nas pequenas coisas. Agora eu falo para você que é mãe. Cuidado para você não educar os seus filhos como uma extensão de você. Extensão é aquilo que continua. Nós temos que continuar você. Um filho sempre é a continuidade da mãe e do pai, mas ele não pode ser a reprodução. Porque se você faz do filho, cria dentro do filho a necessidade de ele reproduzir o que você foi e o que você é, ou então o que você nunca foi, porque projeta nos filhos os seus sonhos e necessidades, você está educando esse filho para que ele não assuma a autonomia. Eu sei, minha gente, que para você que é mãe, para você que é pai, é difícil. Você nunca sabe quanto é que você está controlando ou quando é que você está cuidando. O cuidado é diferente do controle. E dá trabalho saber isso. Dá trabalho. Exigirá de você uma observância constante das suas atitudes. Ou nós vamos cuidar, ou nós vamos controlar. Educação cuja base é o controle, os filhos não terão autonomia. Eles serão controlados. Uma criança, quando ela não tem nenhuma regra para ela, ela vive um processo de anomia. Para ela, não há nenhuma regra. Ela faz o que ela bem entender. Depois que ela assume já uma certa maturidade, ela entra dentro do processo de heteronomia. Isto é, eu obedeço porque eu vejo alguém obedecendo também. A autonomia é quando você não precisa ver o outro obedecendo. Você já obedece porque você descobriu o valor daquilo. É a pessoa ser capaz de descobrir o valor por ela mesma. Veja bem, pessoas como a Maria sofrem essa dificuldade. Ela não vê o valor por ela mesma. Ela está sempre na dependência de alguém que viu por ela. A dependência de pai e mãe tem limite. E nós precisamos estabelecer esses limites. Quem estabelece? Claro que deveria ser pai e mãe. Se eles não sabem estabelecer, o filho vai chegar um momento em que ele vai ter que reivindicar isso. E às vezes, Maria, esse problema que você nos conta aqui, ele é o problema de muitos de nós, de muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que também sofrem desta dependência, desta incapacidade de assumir uma vida com as próprias mãos. Quando é que você vai perceber que está controlando o filho? Quando você estiver desrespeitando a maturidade que o seu filho já tem para decidir. Cuidado é quando você faz pelo outro aquilo que ele ainda não pode. E o processo de educação é isso. O bom pai e a boa mãe é aquela que fica do lado até o momento em que o filho aprende a fazer sozinho. Ele está educando para que o filho crie autonomia. Isso porque é uma questão de responsabilidade. Eu não sei se eu vou ficar ao lado do meu filho a vida inteira. E se eu morrer amanhã? Será que o meu filho está preparado para enfrentar o mundo? Cuidar é isso. É você fazer pelo outro o que ele não pode. Quando você percebe que a experiência do cuidado extrapola e desrespeita
a liberdade do outro e a possibilidade do outro fazer sozinho aquilo que ele já sabe, então você está controlando. Porque o amor, ele tem facetas muito estranhas. Muitas vezes, controlar a vida do outro é um jeito estranho que a gente tem de dizer que ama. Mas esse amor faz mal. Esse amor não educa, esse amor não promove, porque ninguém gosta de ser controlado. Quais são as consequências disso na nossa vida, minha gente? Falta de coragem, muitas vezes. Falta de iniciativas. Hoje a gente encontra tanta gente assim apática diante da vida, não é verdade? Não sabe nem aproveitar as possibilidades que tem. Ou o pior, não sabe nem cavar a possibilidade. Educar um filho para não ter autonomia é você prendê-lo a você a vida inteira. E na hora que você morre, o que é que sobra do seu filho? Tanto é que uma boa educação, ela será percebida, e os resultados de uma boa educação serão percebidos à medida em que o pai é ausente e o filho continua conseguindo viver. Porque quando você retira o pai e a pessoa perde o elan da vida, a vontade de viver, então significa que aquela pessoa não foi educada para a coragem. Pode ser que a pessoa que sofra o controle, ela fique até acomodada e goste daquilo por um tempo, mas depois estoura. Mas existem muitos casos em que você vê uma verdadeira aversão do filho com os pais, ou do filho com aqueles que o controlaram. A pessoa ganha uma verdadeira aversão àquela que estabeleceu o controle um dia. Por isso que vira uma relação muito agressiva, vira uma relação, parece que bomba relógio, a qualquer hora explode. Muitas vezes as agressividades, elas têm a sua origem aí. É uma forma de reação ao controle. Ninguém quer ser controlado. As relações familiares, elas estabelecem um jeito, um processo de vigilância e de punição. Aí vamos voltar a Jean Piaget. Ele dizia que quando uma criança não obedece por ela mesma, ela obedece porque ela está sendo vigiada ou porque alguém pediu que ela fizesse assim, ela está no processo da heteronomia. Mas o que Jean Piaget sugere é que da heteronomia a pessoa alcance a autonomia. Porque a realização humana só é possível na autonomia. Quando você assume as rédeas das coisas. Quando você se torna responsável o suficiente para você poder dar os seus passos. Para você tomar as suas decisões. É claro que nós sempre vamos pedir opiniões. É claro que nós vamos estar sempre assessorados de pessoas que nós amamos, que nos amam, que vão nos ajudar a buscar o caminho certo. Mas eu tenho que ter a maturidade de buscar o meu caminho por mim mesmo. Foucault, o outro autor do Vigiar e Punir, dizia que a sociedade fica fragilizada justamente no momento em que as pessoas perdem o poder de escolher. No momento em que elas estão despreparadas para exercerem as escolhas. Esta vigilância e esta punição ultrapassa de maneira tão cruel a experiência humana que ela vai gerar um bando de pessoas controladas. Esta experiência de ser e estabelecer controle é absolutamente doente. Como é que a gente vai resolver isso tudo dentro da nossa vida? Depois de Piaget, depois de Michel Foucault, depois de tanta coisa falada. Pode ser que você, aos 80 anos de idade, ainda experimente dentro de você o mesmo que a Maria. Pode ser que você tenha sido educado sem consciência. Pode ser que os seus pais não tenham tido formação para lhe educar para a coragem, para a liberdade. E de repente eles fizeram de você uma pessoa totalmente dependente. E ainda hoje você sente lacunas lá dentro do seu coração. Nunca é tarde. A gente pode se exercitar em pequenas coisas. A gente pode se exercitar em pequenos detalhes, que a nossa maturidade nunca ela está esgotada. Haverá sempre alguma coisa que nós poderemos conquistar. E é maravilhoso a gente pensar isso. Hoje você ainda tem muita coisa a trabalhar no seu coração. Que a vida seja sempre um processo dinâmico de crescimento. Por isso, Maria, ainda existe muita coisa que você precisa e pode alcançar.
Vai trabalhando aí dentro do seu coração, esta autonomia nas pequenas coisas, vai trabalhando a sua vontade de vencer nas pequenas coisas, e você pode ter certeza que você vai alcançar um bom resultado. Nós somos tão cruéis na abordagem que nós fazemos sobre nós. Somos também cruéis com as abordagens que nós fazemos sobre os outros. Aliás, como nós erramos nessas visões que temos uns dos outros. A gente facilmente se apressa em julgar, em dizer que o outro é assim, assado. Não sabemos nada. O que eu vejo do outro é um fenômeno. É fenomenologia, é aquilo que se manifesta diante de mim. Mas aquilo que o outro se manifesta é tão pouco do que ele é. Às vezes aquilo que eu estou conseguindo ver é o contrário do que ele é. Porque às vezes uma pessoa está sendo agressiva porque ela precisa ser amada, e eu acho que ela é a pior pessoa do mundo porque ela é agressiva. Mas no fundo é uma pessoa que precisa ser amada. Então o que eu vejo não corresponde à verdade. O que eu vejo é apenas um equívoco, um deslize dela em não saber pedir o que ela precisa. Sim, quantas vezes eu peço afeto da pior forma, sendo agressivo, ciumento, possessivo. Seria tão mais honesto, né, eu dizer, olha, eu estou tão necessitado de ajuda, e o outro interpretaria do jeito certo o que eu estou pedindo para ele. Mas às vezes eu chego aos gritos, rejeitando, mandando embora, quando na verdade eu quero que fique, que me ame, que esteja comigo. Então quando eu não sou honesto com o que eu sou, eu prejudico o outro me perceber. Mas eu erro comigo quando eu tenho uma visão distorcida de mim, quando eu me interpreto muito pior do que eu sou. E é interessante que uma pessoa que é pessimista em relação a si, a primeira coisa que ela expulsa dela é a possibilidade dela ser amada por Deus. Ela tem muita dificuldade de acreditar que Deus a ama, e muito menos que Deus a habita. Pensar isso, né? Eu sou um sacrário. As pessoas vão à igreja, elas reverenciam aquele sacrário que está ali, porque a Sagrada Comunhão está ali, a Sagrada Eucaristia está ali. Mas eu passo pelo meu irmão e me esqueço que ele também é um sacrário vivo, ambulante. Tenho respeito pela Eucaristia, mas não tenho respeito pelo meu irmão que trabalha comigo na equipe de liturgia, na equipe de trabalho dentro da igreja. Não tenho reverência pelo ser humano que foi me atender na loja, ou não tive reverência pelo cliente que eu fui atender na loja em que eu trabalho. Que cristianismo é esse que me faz ficar prostrado diante da hóstia consagrada, mas não me leva a estender a mão a um irmão que está do meu lado? Que cristianismo é esse que não me ensina que o respeito pela Sagrada Eucaristia também precisa se desdobrar pelo respeito que eu tenho com as pessoas que convivem comigo? Que não é justo eu não reconhecer essa dignidade, inclusive em mim, de perceber que esse Deus escolheu morar em mim, e que eu vou ficar muito bravo e que eu vou fazer de tudo para que aqueles que querem atentar contra o Deus que me habita não obtenham o seu sucesso. Eu não quero a profanação do outro. Da mesma forma como eu não quero profanar ninguém. Não quero profanar a sacralidade do outro. E não quero que o outro profane a minha sacralidade. Por isso zelarei para que as pessoas que têm acesso a mim deem os seus primeiros passos na minha direção, sabendo que sou um homem sagrado. Mesmo que eu não fosse padre, eu sou um homem sagrado, desde menino. E porque ainda sou padre, tenho uma responsabilidade maior em zelar por essa sacralidade, que é um dom que Deus me deu.
É um dom que eu guardo, que eu cuido todos os dias. E estou cada vez mais atento àquilo que pode ser um atentado à minha sacralidade. Não posso, não tenho direito. Sabe por quê? Porque eu mereço viver isso. Não é porque é uma obrigação que eu reconheço diante de Deus. Não, é um direito. Eu tenho feito de tudo para que aqueles que são evangelizados pelas minhas palavras descubram isso. É um direito que você tem sentir-se sagrado e viver como tal. Pensar-se como sagrado. Sentir-se como sagrado. Agir como sagrado. Porque essa sacralidade ela é irrenunciável. São Paulo já fala numa das suas cartas. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não muda de ideia. Eu derramei sacralidade sobre aquela pessoa, mas ela está vivendo uma vida muito promíscua, vou retirar. Não. Essa vida de promiscuidade pode até fazê-la esquecer que ela é sagrada, mas nunca retira dela a condição de sagrada. Nem melhor, nem pior que ninguém. Apenas você. Com as suas diferenças, com a sua idiosincrasia, com tudo aquilo que é próprio do seu jeito, próprio da sua personalidade, do seu temperamento. Você é você. E é esse ser que Deus ama. Mesmo que eu não ame, Deus ama. Mesmo que eu tenha dificuldades, Deus não tem dificuldade com as suas criaturas. Você pode até ter com Ele, mas Ele não tem com você. Por isso que é tão simples a conversão. Nós podemos até complicar quando falamos dela, mas conversão é você, num primeiro momento, reconhecer que Deus não tem dificuldade com você. É você que tem com Ele. E que, portanto, quando você sabe que Ele não tem dificuldades com você, você fica mais livre diante dele. Não é assim que acontece quando você fica livre diante de um amigo? Não é muito mais fácil você corrigir uma postura que lhe faz mal, que lhe retira do direito de viver melhor a vida? Quando você tem um amigo que olha para você, sem dificuldades com você, sem dificuldades com aquele seu jeito. Eu tenho muito mais facilidade de mudar uma conduta a partir de um amigo que não tem dificuldade com os defeitos que eu tenho. Mas eu vou me acomodar porque ele não tem dificuldade com o meu defeito? Não. Mas aos poucos ele vai me contagiando com a oportunidade de modificar as peças do tabuleiro e fazer um jogo mais favorável a mim. Em última instância, minha gente, o viver bem consiste em você julgar bem o jogo da vida, articulando as situações, as pessoas, as oportunidades, tudo aquilo que compõe a sua ambiência existencial. É o exercício de todo dia, voltar a si. Essa música fala do abraço do pai, de um filho que viveu distante, que gastou todos os seus bens e que depois, movido pela certeza de que o pai não tem dificuldades com ele se sente livre para retornar. Porque se ele pensasse que o pai tinha dificuldades com ele não voltaria. Ele pararia nesse medo. Por isso que nós erramos muito como líderes religiosos, quando até bem intencionados, com desejo de ressaltar o pecado e isso e aquilo, a gente coloca no outro essa mentalidade de que Deus tem dificuldade com ele. Quando eu coloco em alguém essa convicção de que ele está muito ruim e de que Deus tem dificuldade com ele, eu estou dificultando essa reaproximação. O que eu prego, o que eu vivo, tudo aquilo que eu faço como padre, precisa ser marcado por essa oportunidade que eu tenho de gratuitamente oferecer ao outro o dom mais precioso que eu tenho. Quando eu digo que o amor não pode ser conciliado com sossego, eu digo isso a partir da vida que nós vivemos.
Uma mãe, por exemplo, porque ama um filho, ela não tem mais sossego na vida. Sempre que nós amamos, toda vez que nós estamos no exercício de amar, nós estamos na experiência do desassossego. E isso não é ruim. Isso não é ruim. O desassossego, ele faz parte da vida. E ele não nega o amor. O estar desassossegado não é ruim. A impermanência, minha gente, a insegurança, elas são situações que acompanham toda relação amorosa. Nós temos medo de perder os outros, faz parte da vida. Isso é humano. Você não contradiz a Sagrada Escritura porque você compreende o amor que você sente provocando em você insegurança. Não, isso faz parte. Por mais que seja sólido o vínculo, volto a dizer, nós temos medo de perder quem nós amamos. É sobre isso que eu estava falando. Toda vez que eu coloco um filho no mundo, eu vou viver diariamente esse desassossego. Toda vez que eu coloco, que eu derramo amor sobre uma determinada situação, eu inicio em mim um processo de desassossego. E é um desassossego bom. A impermanência, essa instabilidade que é natural, não é uma instabilidade ruim não, no sentido de que, porque às vezes as pessoas têm umas frases prontas que dá uma preguiça, mas a gente escuta. Mas o amor corrige tudo. O amor é a solução para tudo. Mas o nosso amor é precário, o nosso amor é marcado pelo nosso limite. Onde há amor, não há medo. Sim, traga-me uma mãe que não tem medo de perder o filho. Traga-me aqui. Apresente-me alguém que no exercício de amar, de vez em quando não é visitado pela insegurança, pelas regras da impermanência. Nós morremos, nós vamos embora, nós traímos, é disso que eu falava. Então, às vezes, nós temos uma visão muito romântica do amor. E isso não cabe mais, sabe? Vamos ver a vida com mais realismo. Sim, eu posso muito bem amar, viver todos os benefícios do amor, sem precisar negar o que nele em mim é desassossego. Eu vivo desassossegos constantes quando amo. As frasezinhas prontas e as frases de efeitos que estão por aí, definitivamente elas já deixaram de me dizer há muito tempo. Eu prefiro a crueza da vida, é assim. Experimento o amor o tempo todo como estar na corda bamba. E você sabe que isso faz até bem aos amantes? Para você não ter aquela pretensão de que o outro é seu, de que você já conquistou definitivamente. Não. O amor conjugal ele é mais bonito à medida em que você vive essa conquista todos os dias. Quando você olha para o companheiro que está ao seu lado e você sente que precisa empenhar-se diariamente na manutenção desse amor. E quando você olha um filho dormindo no berço, você experimenta o que o amor tem de mais bonito, mas também o que ele tem de mais duro. A partir do momento, a sua felicidade está intimamente ligada àqueles batimentos cardíacos. E à medida em que aquela criança vai crescendo, vai ganhando autonomia, você vai sofrendo, você vai perdendo aquele controle que você tinha, você vai deixando de ter. Aí você vai tendo que reformular o amor. E isso não dói, não? Isso não causa medo? Prefere a frase de efeito? Eu não. Eu prefiro ver o amor como uma realidade que o tempo todo me causa deleite, alegria, mas também me causa desconforto. É matemática.
Seria uma ilusão eu pensar que o amor só tem a sua dimensão positiva, não? Eu sei o prejuízo que tomo quando amo, mas é um prejuízo que eu quero tomar livremente, porque os benefícios dele compensam. Mas toda a experiência amorosa, ela é marcada por aquilo que tem de positivo e por aquilo que tem de negativo. Uma pessoa que opta pela solidão, por exemplo, não quer casar, não quer ter filho, ela vai enfrentar os outros benefícios do amor e os outros prejuízos, mas são completamente diferentes daquele que se casou e daquele que escolheu ter alguém, daquele que escolheu ter filho, totalmente diferente. Então, as visões românticas não nos impeçam de perceber a realidade. Que às vezes nós temos uma leitura muito romântica da vida. E um pouco de realismo faz bem. Não é nenhum problema eu pensar o amor como vantagem, mas também como prejuízo. E eu quero, sabe? Essa instabilidade é o amor. A instabilidade faz parte do amor. Amar dói. E se você for honesto, você vai ver que amar dói. Amor traz paz, amor traz, mas também traz desassossego. Não veja somente a visão romântica, não. Porque senão você vai passar uma vida inteira achando que ama. Quando na verdade a gente só experimenta o amor quando nós passamos pelo crivo da dor. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Você já observou? Nós já falamos aqui algumas vezes, você tem observado isso no dia a dia, que as questões humanas, aquilo que deveria ser natural para nós, né, tantas vezes nos causam estranheza, né? Não é que a gente tem que se acostumar com as questões humanas, mas nós temos que saber que são nossas, que fazem parte da nossa vida, que nós não temos como negar. Aquilo que é mais, que é o elementar, né, da nossa vida. O livro Quem Me Roubou de Mim, ele fala justamente da possibilidade de nós colocarmos nos cativeiros, por causa do nosso amor, as pessoas. É muito natural nos dias de hoje a gente roubar e ser roubados. Um roubo que você não tem como denunciar na delegacia, você não tem como ir dizer ao delegado, olha, este homem roubou minha alegria, né? Ou esta mulher roubou a minha esperança. São roubos que você não tem como provar que o outro realizou. Você não tem como chegar numa delegacia de polícia e dizer, o meu marido retirou aquilo que eu tenho de mais sagrado, aquilo que eu tinha de mais sagrado, que era a minha capacidade de acreditar em mim. Ou este namorado retirou de mim aquilo que eu possuía de mais precioso, que era a minha dignidade, sem nunca ter sofrido uma agressão física, né? São agressões, são as violências veladas. E essa estranheza do que é humano tem sido um roubo que o mundo está fazendo de nós, porque não são só as pessoas que nos roubam, as mentalidades que prevalecem, né? Os programas que nós assistimos, os livros que lemos,
modificam quem a gente é, modificam para melhor e modificam também para pior. Qual foi a grande mudança que a Revolução Industrial trouxe para a sociedade? Foi a maneira, ela modificou a maneira de produzir os produtos que fazem parte da nossa vida, né? A Revolução Industrial, ela retirou aquela maneira artesanal de se produzir as coisas. A partir da Revolução nós tivemos a produção em série. Então você tinha uma máquina que substituiu a pessoa humana e aquela máquina fazia 1000 livros ao mesmo tempo, um exemplo, né? 1000 livros a cada 10 minutos. Essa produção em série, ela acabou repercutindo no nosso jeito de viver. Ela modificou também o nosso jeito de interpretar os nossos relacionamentos. Por quê? Pode parecer uma bobagem, né? A vida artesanal, ela acaba tendo uma influência na nossa maneira de pensar. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que mora na zona rural, que tem de fazer, que no dia a dia tem todo um contexto artesanal. É ela mesma que planta verdura, é ela mesma que rega, é ela mesma que colhe, que prepara. A família está toda envolvida dentro de um contexto artesanal. É claro que ela tem uma maneira específica de pensar, uma maneira muito própria de pensar a vida, que passa pela vida artesanal que ela vive, pelo trabalho. E nós muitas vezes, minha gente, estamos tão mergulhados num contexto de pressa, de urgências, que a gente acabou produzindo também o nosso amor em série. A gente perdeu a capacidade de cultivar artesanalmente os nossos relacionamentos. A gente tem hoje uma necessidade, como no passado, de amar e ser amado, mas o contexto social em que nós estamos inseridos nos priva, muitas vezes, de fazer com que os vínculos sejam construídos. Então, por isso nós estamos ficando estranhos a nós mesmos, porque nós estamos negados em questões elementares, fundamentais, que jamais poderiam ser negadas. Uma delas é, por exemplo, o tempo para você refletir quem você é, as escolhas que você está fazendo, o mundo que você está vivendo, né? O que você está fazendo da sua vida. Muitas vezes as pessoas trabalham tanto, entram dentro de um ritmo de trabalho tão assustador, e não é só trabalho, de atividades, né? Ela sai, ela se desloca e com aquela pressa, ela está vendo e-mail, ela está no Twitter, ela está no Facebook, ela tem urgência de se comunicar, aquilo que poderia ser muito bem resolvido amanhã, ela tem urgência de resolver hoje. Ela vai perdendo tempo para aquilo que é o artesanal. Ela vai ficando impossibilitada de lidar com ela mesma. E depois, na primeira dificuldade que tem, ela vai dizer que está em depressão, porque ela não sabe mais ser triste. Isso tem sido uma característica dos dias de hoje. Nós estamos achando que tristeza não pode fazer parte da vida, que nós temos que estar felizes o tempo todo, que nós temos que estar alegrinhos o tempo todo. Isso é mentira, isso é uma falácia dos dias de hoje. Eu tenho sim o direito de estar triste, eu sim tenho o direito de estar decepcionado, e eu tenho o direito de alimentar essa tristeza e essa decepção de maneira que seja um tempo saudável para que depois eu saia daquilo realmente curado. Hoje uma pessoa, se ela passa 2 noites sem dormir, ela já começa a tomar um remédio para dormir, ao invés de ir investigar o motivo de não estar dormindo, não é verdade? São as soluções fáceis nos dias de hoje. Nós não estamos mais dispostos a lidar com o que é humano. Então, uma mãe perdeu o filho, ela está vivendo o pior momento da vida. Ela está passando pelo desgaste emocional, físico, de ter de sepultar um filho. Se a gente não souber lidar com essa mãe, é provável que a gente retire dela o direito de viver este luto e de resolver esse luto. É provável que a nossa solução mais prática seja: nossa, nós não queremos ver essa mulher sofrendo, então vamos entorpecê-la com remédios. Gente, é impressionante como hoje nós estamos indispostos a ouvir o choro do outro, ou dizer uma verdade ao outro, como nós calamos facilmente o nosso choro
ainda que ele não tenha cumprido o seu papel. Como nós estamos indispostos à tristeza do outro, nós queremos logo alegrá-la, nós queremos logo que ela saia daquele momento. Gente, nós estamos ficando estranhos a nós mesmos. Nós estamos desaprendendo de lidar de maneira sábia com aquilo que é humano. A tristeza, a morte, o sofrimento, essa eterna busca pela juventude que não vai ter fim nunca, né? Que nós estamos sofrendo disso, de juventude crônica. É impressionante como às vezes você encontra uma pessoa de 70 anos querendo viver como se tivesse 30. Querendo ter a aparência de uma pessoa de 30. Eu não estou dizendo, você sabe, eu não sou hipócrita. Que nós temos que envelhecer bem, temos, né? Temos que fazer uma atividade física para a gente envelhecer com bastante massa muscular, porque isso vai fazer diferença nas suas dores do futuro. Nós perdemos muita massa muscular à medida que nós vamos envelhecendo, mas o corpo é grato. Se você treina, se você faz um esforço, se você faz uma atividade, essa musculatura ela vai ficar, enquanto você viver, você vai conseguir manter uma boa massa muscular para você envelhecer com qualidade. O problema é quando nós não administramos bem os limites que são naturais da idade. Tudo bem, aos 50 eu não vou poder fazer as mesmas coisas que eu fazia aos 30. E eu tenho que encarar esse processo de perda como algo natural. Eu não posso ficar insistindo, né, em não querer que os efeitos do tempo aconteçam. Os efeitos do tempo estão aí. E a sabedoria consiste em nós lidarmos com ele de maneira que eles estejam ao nosso favor. Volto a dizer, nós estamos indispostos ao processo natural de sermos quem somos. E isso precisa mudar. Porque senão nós vamos criar para nós um processo injusto, doloroso, que nunca vai nos permitir, né, essa satisfação, essa realização. Eu acho que a palavra é sempre essa, de nós estarmos realizados com aquilo que a vida está nos oferecendo e nós temos condições de transformar sempre o que a vida nos oferece em algo positivo e saudável. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Já deve ter assistido aquele filme, né? Os 7 anos no Tibete, né? Tem uma história assim. Eles têm toda uma disciplina de vida e eles dizem que cada vez que nós conseguimos manter o ambiente da nossa casa, da nossa cidade, do nosso bairro harmonioso, isso é, se você entra dentro de um ambiente, de um espaço, e as coisas estão no devido lugar, e as coisas estão limpas, e as paredes estão bonitas, eles chamam isso de drala, que isso é, mantém o inimigo longe. É apenas um jeito de explicar que todas as vezes que nós buscamos a harmonia do nosso espaço exterior, de alguma forma nós estamos influenciando a vida interior. Isso é muito simples de entender. Quando você entra numa casa que está muito bagunçada, você se sente bem? Geralmente não. Quando você vai, aquela história, né? Todo mundo jantou e estava todo mundo muito cansado, aquela louça ficou toda na cozinha, e no outro dia você levanta de manhã, na hora que você entra, aquilo tem um aspecto de inferno, né? Aquele monte de louça, aquela coxa de galinha jogada no canto do prato, aquilo ali te dá um mal-estar, é natural. É sobre isso que os tibetanos falam, que o drala é quando você consegue viver a harmonia do espaço, quando você consegue construir um espaço harmônico
que tenham o poder de influenciar a vida das pessoas. E eu até dei o exemplo que em Nova York, eles diminuíram a criminalidade dentro do metrô, mantendo o metrô harmonicamente, né, dentro de uma harmonia, pintado, bonitinho, as coisas organizadas. Sabe essa simetria que a gente vê nos espaços? Tem gente que, hoje até lá na academia a gente estava brincando. Eu tenho toque em algumas coisas. Por exemplo, se eu entro dentro do meu quarto e a minha toalha está bagunçada, meio torta, assim, naquele negócio que você, no porta-toalha, parece que eu fico assim também. Enquanto eu não ajeito ela, eu não consigo, né? Por exemplo, se eu tiro o chinelo, coloco do lado da minha cama, se ele fica meio torto, eu não consigo dormir, enquanto eu não deixo os dois, um do ladinho do outro. É um tipo de neurose, eu sei que é. Mas eu tenho, vou fazer o quê? Antes essa do que outras piores, não é verdade? Então o que eu procuro fazer? Eu busco manter o meu espaço organizado para que eu me sinta bem dentro do espaço. Eu tenho certeza que neste momento um monte de gente que está assistindo o programa, e eu sou assim também. A menina professora lá da academia estava dando um exemplo. Por exemplo, sabe esses jogos americanos que você usa para comer? Ela fala, se eu entro e não estiver os 4 de frente um para o outro, arrumadinho, milimetricamente arrumado, eu não consigo comer. Fico com dor de cabeça. Sabe? Tem gente que é assim. A harmonia do espaço externo influencia profundamente a gente quando você chega naquele lugar. Gente, eu particularmente admiro muito as casas religiosas femininas, que dos homens não são muito harmoniosas não. Já vivi em convento a vida inteira, seminário e casa que tem muito homem, é perigoso que a gente não tenha essas sensibilidades. Mas conventos de freiras, né? Eles são muito harmoniosos. Elas têm uma sensibilidade muito bonita para deixar o espaço aconchegante. Isso é uma coisa muito própria da mulher, muito própria de trazer, de buscar essa harmonia, porque parece que a sensibilidade feminina já indica isso, que uma casa bem organizada fará bem às pessoas que vivem nela. E particularmente eu penso que isso realmente acontece na nossa vida. Quando nós nos esmeramos por criar um espaço organizado, até mesmo o seu local de trabalho. Pode observar, se você chega no seu local de trabalho e sua mesa tem muita coisa em cima, enquanto você não coloca essas coisas em ordem, você não começa a trabalhar com qualidade, não é verdade? É assim, minha gente, isso é Brahla, é você atrair a energia positiva, digamos assim, né, usando um termo mais holístico, e você afastar tudo aquilo que possa ser dispersão para você. Por isso que os tibetanos usam essa expressão, e ela significa isso, além do inimigo, isso é, você criou um espaço que ficou além de tudo aquilo que poderia ser um inimigo para você naquele momento. Então digamos que você vai entrar no seu quarto para dormir. Os especialistas em sono nos falam isso. Quanto mais limpo é o ambiente, maior será a facilidade que nós teremos de dormir. Quanto mais harmônico, até mesmo as cores que a gente coloca no quarto para a gente dormir, né? Tudo isso tem que ser pensado para que você crie um espaço para você distrair. Por exemplo, quando eu morava lá no convento, que agora eu mudei, tenho o meu escritório separado. Mas quando eu morava no conventinho, eu tinha uma dificuldade, meu sono era muito ruim, a qualidade do meu sono era muito ruim, porque o meu computador ficava do lado da minha cama. Então eu não tinha uma separação do meu espaço de descanso para o meu espaço de trabalho. Então é naturalmente que eu crie dentro de mim uma desarmonia boba, por causa de coisas bobas que às vezes a gente não observa. Então muitas vezes a gente está cansado, estressado, e nós dizemos que a gente trabalha demais. Pode ser que a gente até esteja trabalhando demais, mas pode ser que o nosso espaço de trabalho esteja desorganizado demais. Sou desorganizado demais para entender, né? Às vezes a gente está tão desorganizado que a gente não entende a razão da desordem. E é interessante que muitas vezes nós diminuímos o nosso nível de estresse com o simples fato, gesto de você colocar as coisas em ordem. São coisas simples demais, minha gente, que às vezes nós não botamos atenção. Digamos que você vai perder 5 minutos quando você chega no seu escritório para você arrumar o seu ambiente. Perca esses 5 minutos e deixa o seu ambiente o mais harmonioso possível para que você sinta-se bem dentro dele. Isso é uma regra, meu amigo, você que perguntou, que vale para nós atrairmos esse Brahla, para nós criarmos um ambiente que seja favorável para o nosso trabalho, para o nosso descanso, para a nossa refeição. A gente como família, a gente perdeu muito essa coisa de sentar-se junto na mesa, né?
Mas veja bem, eu chamo isso até de resgate dos gestos poéticos. Vou publicar um livro agora pela Canção Nova, que vai sair, se Deus quiser, até o final do ano, que tem um determinado momento do livro que eu falo disso. Nós precisamos resgatar os nossos gestos poéticos. Um jantar, ele pode ser muito bem o momento em que nós matamos a fome. Serve-se a comida, todo mundo come e vai embora saciado, não é verdade? Agora, o que é resgatar o gesto poético do jantar? É você sentar-se à mesa, você jogar uma conversa antes de começar a comer, você tomar um bom vinho, não é verdade? Você, se não seja um bom vinho, o vinho chapinha, desde que ele seja tomado com alegria, não tem problema não. Aqueles garrafão de 5 litros que custa R$2. O importante é a companhia. Toma-se aquele vinho, conversa um pouquinho, olha um para o outro, porque fome não é só saciar a fome de pão. Nós temos fome de companhia, nós temos fome de beleza, nós temos fome de amizade, nós temos fome de paternidade, de maternidade. E é nesse momento que nós resgatamos os gestos poéticos. Nós não nos sentamos à mesa apenas para comer, nós nos sentamos também para nos alimentar um do outro. Isso é muito bonito. Como família, como é que nós podemos atrair o Drala e mandar o inimigo para longe? Quando a gente resgata essa possibilidade da gente se sentar juntos, da gente conversar ao longo da refeição. Essa refeição não precisa ser muito rápida. A gente pode ser que seja apenas uma do dia. Ou nós vamos escolher o café da manhã, ou é o almoço, ou é o jantar. Mas nós vamos criar este ambiente de Drala. Nós vamos harmonizar, sentar todo mundo bonitinho, com prato, com talher, enfim. Pode ser simples, pode ser pobre, não tem problema. A gente é que não pode ser pobre. A gente pode até não ter dinheiro, mas pobre a gente não pode ser não. Porque pobreza é defeito, né? É aquela pobreza de espírito, de você não saber valorizar a sua vida. Eu achava tão bonitinho lá na minha casa, quando nós éramos crianças, nós comíamos naqueles pratos esmaltados, lembra daquilo? Eram os pratinhos brancos com as manchinhas, a gente até sabia qual era o da gente. E ai de aquele que pegasse. Tinha umas manchinhas no prato esmaltado, cada um conhecia a manchinha que era do seu, e a gente sentava ali com aquela simplicidade toda, ao redor daquele fogão de lenha, a minha mãe fazendo a comida para a gente ali, uma comida que levava tempo para ser feita, porque fogão de lenha demora, né? Tudo isso estava carregado de gesto poético e de Drala, porque na verdade a harmonia daquele instante tinha repercussões na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus pais. Cada vez que a gente vive bem a vida em família, cada vez que nós sabemos apreciar esses momentos em que nós estamos juntos, nós estamos alimentando não é só a fome de pão, nós estamos criando dentro de nós um ambiente favorável para a conversa, para a partilha, para você escutar o que o outro quer dizer, mas não tem coragem, porque às vezes a gente escuta o que o outro não disse, basta que a gente saiba conviver, que a gente começa a desvendar os silêncios do outro. E tudo isso, minha gente, é um jeito que nós temos de buscar essa experiência positiva que os tibetanos chamam de Drala para a nossa vida. Nós precisamos aprender com as diversas culturas. E às vezes o nosso jantar, o nosso almoço, o nosso café da manhã, ele é apenas o cumprimento de uma obrigação. A gente não fez com prazer e a gente não descobriu um pouquinho mais do que ele poderia. Obrigado pela sua companhia. Às vezes, a busca pela salvação, a busca pela vida saudável, vai exigir de nós caminhos muito difíceis. Reformulações, reinterpretação do papel do outro na nossa história. E quando nós não fazemos isso, nós vamos ficando cansados. E nós não sabemos por quê. Quantas vezes você identificou isso? Não conseguia identificar o que doía, mas você sabia que doía e muito. E que aquela dor estava provocando em você uma inimizade interior, que não é com o outro. Não, você estava se sentindo seu inimigo. Você estava se sentindo como que criando com você mesmo uma péssima relação. Às vezes, gente, dependendo do grau que isso fica dentro de nós, a ponto de nós queremos tirar a vida.
Eu espero que não sejam muitos. Em algum momento da sua vida você já pensou em desistir? Você pensou que a morte seria a melhor solução? Eu já. Por que a gente pensa isso? Porque nós esgotamos as nossas reservas. Nós esgotamos a nossa serotonina, nós esgotamos a nossa dopamina, nós esgotamos todas as químicas do bem-estar com nossos estilos de vida, as nossas rotinas cansativas, com os nossos relacionamentos desgastados. A gente não percebe que o nosso óleo está se esgotando. E a gente não tem a sabedoria de parar e de abastecer antes que chegue a escuridão. Pode ser que eu esteja falando com você que está neste momento esgotada. Como eu tantas vezes estive. Quantas vezes eu fiquei esgotado emocionalmente? E eu precisava reconhecer que o que estava acontecendo comigo era um fruto natural provocado por escolhas infelizes. Não espere que escolhas infelizes lhe façam ficar feliz. Não espere que escolhas infelizes lhe façam ficar feliz. As escolhas infelizes não geram outra coisa em nós senão desilusão, desconforto, aquela sensação ruim de que você não está morando do jeito certo em si. Quantas vezes o seu esgotamento foi provocado porque você assumiu a sua família, você assumiu os problemas da sua família e você não aprendeu essa lindeza evangélica que é você se diferenciar. Não para se sentir melhor que ninguém, é para distribuir as responsabilidades de um jeito justo e certo. Eu amo a minha família, eu amo os meus irmãos, mas eu não sou responsável pelos problemas deles. Eu posso ajudar, mas eu não posso carregar eternamente. Às vezes aquela pessoa está muito fragilizada e nós vamos lá com todos os recursos, mas ela precisa reagir. Porque às vezes a nossa ajuda provoca a acomodação. Quantas vezes, minha gente, dentro das nossas casas, nós estamos exaustos, porque nós não aguentamos mais carregar as pessoas nas costas. Nós queremos que elas parem de beber. Nós queremos que elas parem de usar a droga. Nós queremos que elas saiam daquela prostituição socializada que tanto destrói a vida delas. Mas elas não querem. Elas não fazem a mesma escolha. E nós vamos assumindo aqueles fracassos como nossos. E nós vamos dividindo o nosso óleo e daqui a pouco nós não temos mais para continuar a estrada. Quantas vezes você está esgotado, destruído emocionalmente? Quantas vezes? E você que oferece a tantos não tem a quem buscar. Em quem buscar? E aí você descobre. Que solidão. Mas não reclame. Fique, começou sozinho. Não. Faça a sua busca. E pare de dar aquilo que você não tem. Faça um enfrentamento com as pessoas. Muitas situações só serão resolvidas mediante a experiência do enfrentamento. Que é aquela formalização do problema. Que às vezes nós vivemos problemas sem formalizá-los. Nós não falamos sobre eles, nós não pontuamos, nós não colocamos a verdade na mesa. Nós vamos só atropelando. E de vez em quando nós gritamos. Mas gritar não é enfrentar. Gritos momentâneos, histerismo, crises de agressividade não são enfrentamentos. Enfrentamentos é quando você veste a sua melhor roupa, convida aquele que é o problema para jantar, pode ser na sua casa mesmo. Você tranquilidade, olha nos olhos. Pois é. Vamos distribuir aqui o que é meu, o que é seu. Eu não sou obrigado a levar sobre mim as suas insatisfações. Eu não sou obrigado a aguentar a sua ira. Se você é uma pessoa infeliz,
resolva-se. Eu não vou ser o lugar, o receptáculo da sua infelicidade. Porque eu estou aqui tentando ser feliz. E a sua infelicidade sendo jogada sobre mim o tempo todo é um obstáculo à minha felicidade. Eu tenho uma vida só. Eu quero viver bem a cada dia. Então eu quero lhe dizer que a partir de hoje eu não serei mais o receptáculo da sua ira, da sua infelicidade. Eu estou com você para o que precisar, desde que aquilo que você precise seja de fato um elemento essencial para a sua mudança. Eu não vou continuar fazendo a manutenção da sua infelicidade. Eu não vou continuar apagando os seus incêndios. Eu não vou continuar fazendo por você aquilo que você precisa fazer. Porque eu também tenho os meus incêndios pessoais a serem apagados. Eu não vou ficar pagando as suas dívidas enquanto você gasta irresponsavelmente. Eu também tenho os meus sonhos a serem realizados. E muitas vezes eu pisei em cima dos meus sonhos porque você foi irresponsável e julgava a sua irresponsabilidade paciente. Eu não farei a manutenção daquilo que em você é doentio. Eu não vou pagar a fatura da sua imaturidade emocional, porque eu não tenho obrigação. Embora nós tenhamos o mesmo sangue, embora estejamos casados, embora sejamos irmãos uns dos outros, eu não tenho a obrigação de ficar pagando aquilo que você não pagou diariamente. Isso é enfrentar. E com serenidade, sem gritar, mas com autoridade. Eu sei que na cabeça de muitos de nós a autoridade é grito. Não. Autoridade é firmeza na voz, é decisão. Quando o outro percebe que nós estamos decididos a não ficar dividindo mais o nosso óleo e ficando no meio do caminho como ela fica, como ele fica, ele tende a acordar. E muitas vezes os mecanismos doentios são mantidos por nós. O outro só dança, mas quem está tocando a flauta somos nós. Eu sei que é cruel. Você acha que é fácil para mim? Quantas vezes eu precisei admitir isso? Que para muitas pessoas que dizem me amar, eu não passo de um caixa eletrônico. E com o tempo eu fui perdendo a culpa de dizer não tem obrigação. A vida é sua. Eu também não tive oportunidade, eu busquei por elas. Por que você não pode buscar? Você não é doente. E se você está inventando doença para se livrar, porque isso também é comum, algumas pessoas ficam inventando doenças para poderem ser eternamente cuidadas, eternamente socorridas durante o processo. Olha, eu estou a caminho e o meu azeite está terminando. Eu estou aqui, mas o meu azeite não dá para ir até ali na frente. Por favor, pelo amor de Deus, eu estou muito doente, me ajude. Não. Somos. Não devemos, em hipótese alguma, fazer a manutenção da preguiça alheia. Não podemos, em hipótese alguma, assumir esse papel desconfortável de ficar pagando a fatura da imaturidade dos que não querem crescer. Tem o mesmo sangue que você? Tem. Mas às vezes não tem amor nenhum. Não tem vínculo. Só lhe enxergam como um lugar para a satisfação de desejos, de necessidades, de carências. Às vezes você passou a ser um objeto há muito tempo. E isso não é dignidade. Isso não é cristão. Não é o que Deus pede de nós. Definitivamente não é o que Deus pede de nós. Eu sei que às vezes nós fomos criados assim, para oferecer o que não temos. Deus não pede isso de nós. Sejamos solidários, sejamos amorosos, mas nunca percamos de vista que antes de oferecermos aos outros, nós precisamos oferecer.
outras. E que não é justo, em hipótese alguma, dar o que não temos mais. Busque as suas reservas. Intensifique a sua vida espiritual para você continuar tendo a alegria de ser quem você é. E quando o outro realmente precisar da sua ajuda, você ter condições de ajudar. E sem sentir que para ajudar você precisa entregar a você.